Peço licença para tirar a máscara. Bom dia. Damos início à audiência pública sobre o projeto de lei número 23, de 18 de agosto de 2021, que altera a lei 2010, de 21 de setembro de 2018, Plano Diretor Participativo de Alumínio e da outras. Antes de começarmos os trabalhos, agradeço a presença de todos e aos munícipes que acompanham a audiência pública pela internet. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 23/2021. Mensagem 23/2021. Senhor presidente, temos a subida honra de submeter a Vossa Excelência e demais pares o presente projeto de lei número 23/2021, que altera a lei número 2.010, de 21 de setembro de 2018, Plano Diretor Participativo de Alumínio e da outras providências. Ao longo de quase 3 anos da entrada em vigor da lei número 2010/2018, percebemos que alguns ajustes são necessários de serem feitos. Considerando as áreas reservadas para a expansão urbana, são demasiadamente pequenas e levando-se em conta que o município precisa proporcionar condições à implantação de diversos empreendimentos, como, por exemplo, os comércios, indústrias, imobiliários, com o objetivo de criar novos postos de trabalho e geração de renda para a população aluminense. Referência esse projeto à lei, implantação da área de expansão urbana, bem como correção de alguns parâmetros urbanísticos com relação aos tamanhos mínimos dos lotes nas diferentes zonas urbanas. A inclusão do parágrafo único no artigo 129 torna-se necessário para assegurar ao chefe do Executivo inciso de processos de tombamentos históricos e culturais do município de Alumínio, preservando dessa maneira a nossa história. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre idealidade para apreciação e aprovação da matéria. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, estimamente, e a seus pares, nossos protestos de elevada estima e considerações. Especialmente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de lei número 23, de 18 de agosto de 2021. Altera a lei número 2.010, de 21 de setembro de 2018, Plano Diretor Participativo de Alumínio e da outras providências. Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados na lei número 2.010 de 21 de setembro de 2018, que trata-se do Plano Diretor Participativo de Alumínio, o anexo 2, macro zoneamento de alumínio, o anexo 3º, mapa zoneamento urbano de alumínio e o quadro 2º, parâmetro urbanístico, conforme anexos que ficam fazendo parte desta lei. Artigo 2º. Fica incluído no parágrafo único do artigo 129 da Lei 2010, de 21 de setembro de 2018, que trata-se de Plano Diretor Participativo de Alumínio. Parágrafo único. Com o objetivo de preservar o patrimônio histórico e cultural do município, o chefe do Executivo poderá iniciar o processo administrativo interno para declaração de tombamento de patrimônio histórico, que será regulamentado por ato específico. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 18 de agosto de 2021, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Agradeço a presença e passo a palavra ao representante da Prefeitura, senhor Orlando, para as explanações técnicas. Bom dia a todos. Bom, a mensagem lida pelo Chiquinho já define e já explica praticamente toda a intenção dessa proposta, né? O município de Alumínio ele precisa disponibilizar áreas
que sejam possíveis para a implantação de diversos empreendimentos, sejam eles imobiliários, industriais, comerciais, e dessa forma a gente conseguir disponibilizar mais postos de trabalho para a nossa população. Então, para isso, num primeiro momento, a gente definiu ampliar a zona de expansão urbana. Ela não é uma zona urbana e também não dispensa nenhuma legislação. Todos os empreendimentos que forem instalados ou autorizados nessa lei terão que cumprir toda a legislação pertinente, ambiental, urbana, enfim, todas elas, tá? Para que a gente pudesse aumentar essa zona urbana, esse perímetro de zona de expansão urbana, perdão, a gente incidiu isso em cima da zona de desenvolvimento rural e de preservação ambiental, tá? Então, essa zona ela localiza-se do centro ao norte do município, pega aquela zona ali das chácaras, né, do Figueiras, Graúna, Genebra e vai até a divisa, tá? Então, nessas zonas ficaria autorizado ou ficará autorizado a implantação de vários empreendimentos, desde que cumprida toda a legislação, tá? Então, esse é o o anexo 2, que fala sobre a macrozona de expansão, aliás, as macrozonas do município de Alumínio. Aí tem a macrozona de expansão urbana, tem a macrozona urbana, a APA de Tupararanga, enfim, isso tudo vai estar demonstrado aqui no telão. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês terem uma noção do que é isso, tá? A segunda proposta, na verdade, é uma correção que a gente precisou fazer no plano diretor com relação aos lotes mínimos de alguns lugares, de alguns bairros aqui do município de Alumínio. E existia aí um pleito antigo, né, do pessoal do Recanto dos Pássaros, para que a gente pudesse diminuir a área quadrada do lote mínimo de lá, para que pudesse propiciar a todos eles a regularização de uma situação que já está instalada de fato lá, que foi provocada não por eles, mas pelo antigo loteador, que reparcelou, e aí não houve aprovação disso, né? E as pessoas foram se instalando, foram construindo, e a prefeitura, por conta do lote mínimo, à época, ou em vigor no momento, 5.000 metros quadrados, não tem condição de aprovar os desmembramentos para regularizar as edificações e regularizar, inclusive, a parte de documento dos terrenos, tá? E aí a gente acabou também avaliando outras questões em outros bairros também. Daí houve a mudança, né, do quadro 2, que é os parâmetros urbanísticos, alterando, então, os lotes mínimos que a gente tem aqui de vários bairros, como Recanto dos Pássaros, Genebra, Itararé e áreas de expansão urbana, que é essa área que foi ampliada, tá? Antes da gente passar também para a demonstração desse anexo e esse quadro urbanístico, também foi proposto a inclusão de um parágrafo único no artigo 129, que já foi lido aqui também, né? Mas só reforçando, e o objetivo é de preservar o patrimônio histórico e cultural do nosso município, tá? Então, por esse parágrafo único, o chefe do executivo ele fica autorizado a iniciar qualquer processo administrativo para declaração de tombamento histórico, tá? Seja ele do conjunto arquitetônico ou qualquer outro local que surja essa questão, tá bom? Seria possível agora a gente
baixar o telão, por favor. Bom, esse é o anexo 2, que fala do macrozoneamento do município de Alumínio, e especificamente a área ampliada é essa área dessa cor assim meio alaranjada, tá? As outras áreas já são áreas definidas como áreas urbanas, então não há necessidade de fazer essa ampliação, elas já são definidas como áreas urbanas. Ali é o trecho ali do Genebra, os Colibris, Figueiras e todas as outras chácaras ali daquela região, tá? Também tem um espaço aqui ao lado do Recanto dos Pássaros, que também foi definido como expansão urbana e possivelmente será definido posteriormente como zona industrial, tá? Então, essa área que surgiu aqui, dessa cor, é ampliação, ela anteriormente era macrozona de desenvolvimento rural e preservação ambiental, tá? O município eu vejo que não tem assim uma vocação agrícola e nem de desenvolvimento rural nesse sentido, né? Então a gente achou por bem ampliar a área de expansão urbana, o que não proíbe, o que não inibe que as pessoas possam fazer um empreendimento de desenvolvimento rural, um empreendimento nesse sentido, tá? Então, essa foi a alteração que foi feita no anexo e, por consequência, também alterou o anexo 3, que é o mapa do zoneamento. Toda essa área colorida que vocês estão vendo já são áreas urbanas, já são definidas, inclusive suas vocações. E ali aquela mancha alaranjada também, um pouco mais suave, é a macrozona de expansão urbana que foi definida por essa proposta, tá? Vamos partir agora para o quadro 2, que são os parâmetros urbanísticos que foi alterado em função daquelas correções que a gente já havia comentado em relação aos lotes mínimos, tá? Ali vocês vão perceber que no quadro anterior, Genebra, que era a ZCO2, aqui, o quadro anterior definia o lote mínimo de 2.500 metros quadrados. Nessa proposta, nós abaixamos para 1.000 metros quadrados, tá? Desde que utilize o sistema viário já existente para desmembramento e para loteamento, que seria a divisão das glebas, com aberturas de vias públicas, tem que ser mantido esse mínimo de 1.000, tá? O próximo é a zona do Itararé, que aqui acho que não está muito... Não deu para ver aqui, ó. Era definido um lote mínimo de 350. E no bairro do Itararé, muito poucas áreas têm 350. A maioria das áreas são bem pequenas, né? Então, não existe, de repente, condição de se manter uma área de 350 metros. Então, baixamos também para 125, com o restante dos parâmetros urbanísticos, aqui definindo, nesse caso especificamente, um gabarito de 9 metros, que é a altura máxima que as edificações podem ter nesse local, tá? O último item aqui é a zona de ocupação isolada, especificamente residencial, que corresponde à localização do Recanto dos Pássaros. Anteriormente com área de 5.000 metros quadrados, hoje definidas com áreas de 2.000, tá? Para possibilitar a regularização daqueles imóveis que estão em situação irregular, tanto na questão de documento, quanto na questão de edificações, né? Isso vai possibilitar você fazer a regularização e fazer o cadastro das unidades de 2.500 ou de no mínimo 2.000,
e, na sequência, fazer a regularização das edificações. Isso vai trazer uma segurança para o proprietário e também vai gerar um pouquinho de arrecadação para o município no que diz respeito, né, aos impostos que incidem em cima das construções. Tá? No Recanto dos Pássaros, especificamente, também preocupado com o tamanho das construções, porque lá foi definido que é estritamente residencial. Mas uma área grande, isso é uma coisa que posteriormente precisa ficar decidido pela associação, né, Júnior? É a questão de se definir o tipo de edificação. Eu não posso dizer, por exemplo, que não pode existir construções multifamiliares lá. Tá? Não existe essa previsão, eu não poderia dizer isso agora, eu teria que incluir isso, modificar alguns artigos no plano diretor, coisa que eu não acho recomendável, mas o que pode ser feito é a própria associação, nesse caso, restringir esse tipo de construção. Tá? Então, para manter, talvez, um padrão elevado, que é como tem a maioria das construções lá, a gente também definiu o gabarito de 9 metros de altura, que seriam praticamente 3 pavimentos, e aí sim a associação define que pode ter uma construção unifamiliar ou 2 construções unifamiliares dentro de cada fração. Isso aí fica a critério da associação, a partir do momento que a associação definir isso, trazer esse regulamento para a prefeitura poder cumprir isso. Tá? Então, basicamente é isso. Essas alterações foram feitas. Em relação ao tamanho dos lotes, a gente trouxe isso para uma realidade que é do município, tá? Que é o que a gente vive no dia a dia, e principalmente no caso do Recanto dos Pássaros, para poder regularizar a situação, que é uma reivindicação muito antiga. Pelo que eu me lembro, isso vem desde 1997, 98, que o pessoal vem pleiteando essa alteração, e agora chegou o momento. Tá? E, por último, não, ainda tem mais uma alteração de zona de lote mínimo, que é a de expansão urbana. Tá? Anteriormente, na zona de expansão urbana, a gente tinha lá residencial, 125 metros quadrados, sendo de interesse social, habitação de interesse social. Residencial e não residencial, lote mínimo de 250, e não residencial 1, lote mínimo de 350. Então, o que foi adicionado aí é que no setor residencial podem haver lotes de 175 metros quadrados, que é um intermediário entre o de 250 e o de 125, porém, não cabe desmembramento para um terreno de 175, o que é positivo para o município no que diz respeito ao cálculo da infraestrutura quando o loteador for fazer. Que o que ocorre muitas vezes é quando o loteador faz um empreendimento de 250 metros quadrados, a legislação federal, inclusive, faculta o desmembramento desse terreno. Então, hoje, por exemplo, se você tem um loteamento com 300 unidades de 250, elas podem vir a se transformar em 600 unidades. E aí a infraestrutura calculada para 300 não é a mesma do que para 600, isso é meio óbvio. Né? Então, aí o município acaba tendo que fazer ampliação desse sistema, seja ele de esgotamento sanitário, abastecimento de água. Então, acaba trazendo um ônus para o município por conta de uma autorização que está explícita numa lei federal. Então, se você definir o terreno de 175 metros, ele não autoriza o desmembramento, porque o lote mínimo é 125. Então, não dá 2 unidades de 125. Então, eu vou ter a segurança que eu preciso ter para aprovar um loteamento com essa área. E sei que não vai ter ampliação, porque não é possível ter. Tá?
Então, aqui também foi colocado os 175 metros. Não residencial 1 e não residencial 0 são atividades comerciais que são compatíveis com a utilização residencial. Não é uma indústria, mas é uma loja, é um escritório, é uma padaria. Então, para esses imóveis, a gente definiu, como eles têm concentração de público e tudo mais, a gente definiu uma área maior para eles, né? Então, aí ficaria mais confortável de se instalar um comércio. Tá? Essas foram as alterações definidas por nós, né? Não houve nenhuma alteração em nenhum dos artigos da lei, não mudamos nada. Tá? A única coisa que ocorreu foi a inclusão desse parágrafo único que diz respeito ao patrimônio histórico e cultural do município. Mas as zonas já definidas anteriormente não mudaram, o perímetro delas também não mudou, nada mudou, na verdade. A única coisa que mudou foi a ampliação da área de expansão urbana, que vai servir para criar uma situação para quem quiser se instalar, fazer um empreendimento imobiliário, residencial, industrial, no município de Alumínio, cumprindo a legislação pertinente. É isso. Tá? Então, entendo que já tenho explicado tudo, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida em relação a isso. Oi? Tá. Então, a apresentação está encerrada por mim, agradeço a todos pela atenção, ok? Retornando à presidência, passamos a palavra agora aos senhores vereadores. Palavra? Na verdade, eu só queria agradecer a presença do Orlando, né, que sempre nos atende quando solicitado, agradecer a presença dos moradores, né, que são interessados diretamente nessas alterações. Não tenho nenhuma pergunta, porque a gente já discutiu amplamente isso, já houve também uma audiência na prefeitura, né? Hoje é mais uma questão protocolar, mas só agradecer mesmo, Orlando, por ter desenvolvido o projeto e por vir aqui explicar para nós, tá? Na manhã de hoje. Obrigado. Continua a palavra com os senhores vereadores. Eu só quero agradecer, né, a presença do pessoal presente. E, né, uma coisa, né, que a gente tem que ressaltar, né, que ficou a área, né, da área industrial, que isso é um pleito, né, que a gente tem, e a gente sabe que daqui para frente a gente tem que começar a voltar para a indústria, porque nós não temos, né, nós somos tudo refém da CBA. O dia que der um problema com a CBA, nós estamos totalmente órfãos de tudo. Então, nada mais importante que já está definindo essa área industrial, que seguramente daqui para frente a gente possa estar fazendo, né, valer, né, a lei, para a gente poder começar a fazer o processo, primeiro de tudo, né, que é um processo longo, não é rápido, mas só que há tempo hábil para a gente estar correndo atrás disso. Muito obrigado a todos. Continua a palavra com os senhores vereadores. Bom dia a todos. Eu queria agradecer também a presença do Orlando e aos munícipes, né, da Recanto dos Pássaros, e a todos que estão acompanhando aí pelas redes sociais. Continua a palavra com os senhores vereadores. Bom dia a todos, aos internautas, os moradores que aqui estão, senhores vereadores. Agradeço aqui o Orlando. A gente sabe que isso é um caminho onde se abre um leque, né? Até mesmo para que as comunidades que têm a sua região os lotes de maior número, com esse projeto consegue fazer o seu desmembramento dentro da legalidade. Isso é algo de grande importância, atendendo também aí a necessidade de gerar emprego no futuro aí, com esse campo, essa possibilidade de trazer as indústrias para essa área urbana. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, Orlando, pelo empenho, ao senhor prefeito também e aos demais vereadores.
Passo agora a palavra aos senhores munícipes, público em geral, para formular perguntas, fazer sugestões e também para esclarecer dúvidas sobre o projeto. Bom dia a todos. Senhores vereadores, presidente da Câmara. Aqui como representante da diretoria do Recanto dos Pássaros, da associação, como o próprio Orlando mencionou na explanação, é um pleito antigo do bairro e, graças ao empenho dos senhores vereadores, do prefeito, do presidente da Câmara, essa reivindicação está sendo hoje colocada à análise da Câmara. Então, nós só temos a agradecer aos vereadores, ao prefeito e ao Orlando, que tanto se empenhou para que isso acontecesse. Muito obrigado, senhores. Bom dia a todos. Representando o vereador Adilson Balduino, que não pôde estar aqui presente, mas eu gostaria de fazer 2 perguntas, Orlando, se fosse possível. A primeira, nessa semana, o vereador foi procurado no gabinete por moradores do Figueiras, que existe realidades lá também, que lotes que foram mínimos, né? Até um lote que apareceu lá, 6 por 41, totalizando 246 metros, né? Eu acho que, diante dessa realidade, há uma possibilidade também de abranger a questão do Figueiras. Deve ter outras situações que foi partilhado conosco, que estão na mesma realidade, voltados para a via pública, só que lotes de tamanho menor. E mais uma colocação, só para tirar uma dúvida, né? Esse parágrafo único que está sendo acrescentado no artigo 129, ele fala sobre as zonas de expansão ali, de interesse social, que é para moradia de baixa renda, né? Aí por que está sendo esse acréscimo justamente nesse parágrafo? Parece que essa questão de cultura não encaixa ali. Você podia explicar para nós, para a gente entender por que no artigo 129 está sendo colocado esse parágrafo a mais? Obrigado. Bom dia, Wagner. Então, a questão dos lotes mínimos no Figueiras, ela não foi estudada porque não houve também uma solicitação, né? Mas, assim, o lote mínimo já definido lá vai ter que ser respeitado, e os lotes menores, infelizmente, não são contemplados por esse projeto de lei, tá? Com relação ao artigo 129, na verdade, foi um capítulo que mais se aproximou da ideia, tá? Então, foi colocado nesse capítulo um parágrafo único, dentre todas as outras condições definidas nesse capítulo, e, na verdade, foi o que mais se aproximou da ideia de se transformar, de se mencionar que o prefeito tem essa atribuição de abrir o processo administrativo para estudar essas situações. Na verdade, não haveria nem a necessidade de eu colocar esse parágrafo único dentro do plano diretor, né? O prefeito já tem essa prerrogativa, já é dele isso. Se ele quiser fazer o estudo de áreas que ele está taxando que seria de tombamento histórico, enfim, ele já tem essa autoridade, né? Inclusive, a gente já tem 2 processos tramitando na prefeitura, tratando desse assunto. É que ele quis uma segurança, quis que ficasse mencionado no plano diretor que existe essa possibilidade, tá? Bom dia a todos. Eu estou representando o vereador Jean. Desculpa a voz, eu estou um pouquinho alérgica. E, Orlando, eu queria saber, assim, com essa regularização que vai ter lá no Recanto dos Pássaros, eles vão conseguir fazer as escrituras das casas? Vai conseguir fazer essa organização de documentos? É justamente isso, Roselma. Para isso que foi diminuído o lote para 2.000 metros quadrados, para possibilitar que eles consigam entrar com o desmembramento na prefeitura, ser aprovado,
e ser levado a registro. E eu gostaria de saber o que está sendo feito nesse aspecto para outros bairros, porque a maioria dos bairros aqui, as casas não têm escritura. Vocês estão com algum projeto, estão fazendo alguma coisa para isso? Então, Roselma, aí é a questão da regularização fundiária, né, que não está sendo tratado nesse projeto de lei. Mas existe a possibilidade de se fazer a regularização fundiária a qualquer momento. Se a pessoa ela tem uma unidade e ela não participa, ou o bairro dela não está sendo regularizado, sempre existe o recurso da ação de uso capião. Tá? É uma questão que envolve um custo maior, né? Mas sempre tem essa possibilidade. Agora, por exemplo, nós temos convênio com o Cidade Legal. Hoje, o bairro Itararé está sendo regularizado. Vai demandar um tempinho, existem certos critérios que têm que ser respeitados, tem um tempo para isso, né? Até chegar a ponto da prefeitura emitir a certidão de regularização fundiária, que é o documento que vai ser enviado para o cartório de registro de imóveis para abertura das matrículas. Tá? Então, sempre existe a possibilidade de regularização do imóvel, seja ela pela ação de uso capião, ou seja ela pela regularização de um loteamento inteiro, como está sendo feito no bairro Itararé. Tá? Existe a legislação em que a pessoa pode se basear para solicitar essa regularização. Pela ordem, presidente. Comunico a presença do professor Gediel, vereador dessa casa, que também se faz presente. E passo a palavra agora às considerações finais dos senhores vereadores. Passo a palavra à vereadora Meire. Vou aproveitar o momento só para justificar, Roselma. Além desse projeto do Cidade Legal, que é do governo do Estado de São Paulo, são mais áreas, né, Orlando? Não é só o Itararé, são áreas de interesse social. Então, se eu não me engano, o prefeito inscreveu 10 áreas, não foi? Uma coisa assim. Estivemos acompanhando o trabalho, o vereador Chiquinho da Capoeira, o vereador Gediel e eu, que somos da comissão de regularização aqui de fundiária da Câmara. E nós também, os três, inscrevemos, pedimos ao prefeito, na verdade, que fizesse a inscrição de algumas áreas do município no projeto Casa Verde Amarela do governo federal, que nós estamos aguardando o retorno agora da inscrição do projeto, que ela cobre a regularização de 20 mil imóveis no município. Né? Então, os acessos que se tem, né, pela via pública, sem custo, nós estamos tentando buscar, e o restante precisa realmente do uso capião que o Orlando explicou. Só para finalizar, agradecer, né, ao prefeito Bimbão por ter enviado o projeto. Nós começamos esse pedido no mandato passado, né, ele ficou parado por um tempo, e logo em janeiro desse ano o Bimbão disse que voltaria, né, com essa pauta, né, que traria, acrescentando outras demandas também de outros bairros, né, de todos os bairros, na verdade. Então, queria agradecer ao prefeito por ter atendido o pedido da Câmara, né, e dos moradores dos locais que são interessados. E, mais uma vez, só para finalizar, agradecer a presença do Orlando e dos vereadores e da população que está participando aqui dessa audiência. Obrigada. Continua a palavra aos senhores vereadores para as considerações finais. Bom dia, novamente. Agradecer a presença do Orlando, novamente. Agradecer ao prefeito municipal, né, que abriu esse projeto para a Câmara, e agradecer aos presentes também. Obrigado. As considerações finais, eu gostaria aqui de reforçar o que a professora Meire comentou. Nós, dessa comissão, junto com a professora Meire, professor Gidiel, obviamente a gente veio com novidade do projeto Casa Verde e Amarelo, então é uma questão de tempo. Se Deus quiser, a gente apresenta os resultados ao povo aluminense. Claro, foi a questão que eu não concordei desde o começo, entendeu? A questão da divisão do terreno de 250 metros por 120, passando ele, no caso, 175, para não haver mais essa fração, né?
eu acho que é o seguinte, né, nem todos os cidadãos, né, eles têm condições de comprar um terreno grande, entendeu? Talvez de 250 metros. Muitas vezes ele se junta junto com um pai, um irmão, né, o pai com o filho, para comprar 250 metros e dividir no meio. E dentro das condições, né, de muita gente, dá para fazer uma casa, né, de um tamanho, né, social bom, entendeu? Eu não concordo com essa parte, eu deixo registrado que do meu lado eu não concordo com isso. Mas enfim, deixo minhas considerações. Agradeço o Orlando, agradeço o pessoal presente. Muito obrigado. Passa a palavra ao senhor Orlando. Presidente, vai olhando primeiro? Então, Rivera, na verdade, assim, a gente não está definindo que o lote é de 175. Existe a possibilidade de fazer o 250. Tá? Eu não estou restringindo isso. O empreendedor que quiser fazer, pode fazer. Tá definido lá que pode fazer 250. Entendeu? De 250, fracionar em 125, né? Aí você passou o limite para 175, não é isso? Eu não entendi, eu entendi mal. Não. Veja só. Existe a possibilidade de se fazer o parcelamento do solo de 250, 175 e 125, se for de interesse social. São 3 opções do empreendedor. Ele é que escolhe. Tá? Nós achamos interessante incluir o 175 para que, no futuro, nesse empreendimento, se o empreendedor loteador escolher 175, fica confortável para o município para não ter que gastar com ampliações. Então, desculpa a minha colocação. Eu no entanto, entendi que a partir desse momento não haveria mais a possibilidade de 250 fracionar para 125. Não, existe. Isso está Foi uma colocação que você colocou, e no momento que eu entendi dessa maneira, que você, no momento, você disse, ele faz um loteamento de 250 metros, 300 terrenos de 250 metros, aí fraciona, passa a 600, muda o... Existe essa possibilidade, sim. Né? Mas isso está previsto na Lei Federal 6766, eu não posso alterar. Isso é um direito. Tá? Obrigado, Orlando. Passa a palavra e retorna as palavras para as considerações finais dos senhores vereadores. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Parabéns pela condução dos trabalhos. O Orlando, sempre prestativo, e agradeço também a sua presença, representando o Executivo, aos demais vereadores, a população presente. Nós temos uma comissão da Câmara, inclusive, que trata da regularização fundiária, que os membros são a Meire e o Chiquinho, fazem parte, eu também como presidente dessa comissão. Nos interessa muito acompanhar o trabalho e a necessidade dos bairros com relação à regularização fundiária, inclusive os bairros de interesse social. A Meire citou muito bem aqui que no governo federal tem um programa Casa Verde Amarela, e que nós fomos atrás, e o município já aderiu para que realmente a gente comece a ampliar a regularização das nossas terras e facilita, inclusive, a transação imobiliária e a valorização dos imóveis dos cidadãos aluminenses. E também temos, e a comissão está convidando um representante da Secretaria Estadual da Habitação para falar sobre a Cidade Legal, que também é um programa que regulariza os bairros de interesse social. Por isso, a necessidade também de ter as dimensões menores, de até 125 metros, que isso também, que é a maioria desses bairros que tem interesse social, essa dimensão é interessante, inclusive de desmembramento, que tem filhos que construíram no terreno do pai, aí precisa desmembrar, aí ter sua parte, isso facilita a regularização de uma situação que é irreversível, né?
Então, o poder público precisa auxiliar nessa regularização. Por isso, eu me coloco à disposição, não só na comissão, mas na votação do projeto, pela sua aprovação e facilitar aqui a regularização fundiária que tanto Alumínio precisa para, inclusive, transacionar, valorizar os imóveis da nossa cidade. Era isso que eu tinha que comentar, presidente. Obrigado. Retorno a palavra ao senhor Orlando para esclarecimentos. Eu gostaria, então, de fazer os meus agradecimentos a todos presentes aqui e a oportunidade que eu tive de demonstrar ou de explicar esse projeto de lei, né? E dizer que o interesse do Departamento de Planejamento da Prefeitura, especificamente da Divisão de Habitação, a qual eu ocupo, é de viabilizar sempre a possibilidade de uma regularização fundiária, porque o munícipe precisa de um documento, precisa de uma segurança em relação ao imóvel que ele tem. Somente o cadastro imobiliário não é suficiente. Tá? A pessoa precisa de um registro no cartório, precisa ter a propriedade, não a posse. Então, a gente sempre vai trabalhar nesse sentido, pelo menos enquanto eu estiver à frente da divisão de habitação. Esse vai ser sempre o meu motivo. Então, novamente, eu gostaria de agradecer aos vereadores aqui presentes pela oportunidade que tive de falar sobre esse projeto de lei, ok? Muito obrigado, então, a todos. Agradeço a presença de todos, dos senhores vereadores, dos munícipes, dos internautas, e nada mais havendo a tratar na presente audiência pública, damos a mesma por encerrada e um bom dia a todos.